Olá pessoal, na nossa coluna Gestão de Resultados e do Jeito Certo, hoje um assunto mais longo, mais polêmico, mas de forma técnica, sem ideologias, reforma da Previdência. Acompanhe. Foco em pessoas e resultados. Essa é a gestão do jeito certo, com Márcio Paulic. Vamos começar então com uma pergunta polêmica. Esta reforma é boa para os trabalhadores brasileiros? Sim ou não? Gente, a resposta mais sincera e direta e sem rodeios é simples. Não. Para a grande maioria, essa reforma não é boa, pois muitos terão que trabalhar mais alguns anos, outros perderão alguns benefícios e outros vão ter rendimentos menores. Mas espera aí, então devemos ser contra? De forma simples, novamente, absolutamente não. Mas então por que devemos ser a favor? Simples também. De forma direta e também sem rodeios, sem a reforma da Previdência, o Brasil quebra em pouco tempo. Portanto, gente, é importante para o país e, consequentemente, principalmente, será importante para os nossos filhos e os nossos netos. Gente, com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de fertilidade, tendem a agravar o déficit da Previdência ainda mais. Mas o que é isso? Olha só, as famílias têm cada vez menos filhos, com impacto lá na receita futura. Para você ter uma ideia, em 1980, a taxa de fecundidade era de 4 filhos e hoje é de 1,7 filhos por casal. Ao mesmo tempo, a expectativa de sobrevida dos brasileiros, com direito à aposentadoria, vai disparar até lá. Por exemplo, para quem tem 60 anos hoje, a sobrevida é de 25 anos. Nós estamos gastando mais com idosos do que com os jovens. De outro lado, as pessoas estão ficando mais velhas, pois a longevidade impacta nesse custo extraordinariamente. Como a fertilidade é baixa, o Brasil será um dos países mais envelhecidos. Então, resumindo, menos jovens trabalhando para sustentar mais idosos aposentados. Por isso, a reforma não é só necessária, ela é inevitável. Também o valor da aposentadoria no setor público contribui muito, gente, com esse furo. Dessa forma, o rombo previdenciário, que chegou ano passado em 198 bilhões, ele reduz a capacidade de investir em outras áreas, como saúde, educação, segurança. Para financiar os gastos, o governo precisa se endividar cada vez mais. Olha só, a dívida bruta do Brasil, hoje, atinge 76,7% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Todas as riquezas que o Brasil produz. É a segunda maior relação entre 40 países emergentes, atrás apenas, adivinha de quem? Venezuela. Para você ter uma ideia, o Brasil arrecadou, o ano passado, 1,3 trilhão e gastou 700 bilhões, ou seja, 55% do total com previdência. É como se R$ 1.300 de um salário de um trabalhador, R$ 700 ele gastasse apenas com uma dívida eterna. Isso, gente, é 3 a 4 vezes maior do que o país gastou com saúde para 210 milhões de brasileiros. Para piorar o quadro, o atual sistema é extremamente injusto. Mais de 83% dos beneficiários do regime geral de previdência social recebem menos de 2 salários mínimos. Para você ter uma ideia, enquanto o benefício médio mensal das aposentadorias do setor privado é de 1.420 e das pensões por morte de 1.280, no regime público federal é de R$ 7.700. Tem coisas boas nessa reforma, que é justamente essa retirada de privilégios. E os que ganham mais, pagarão mais. E os que ganham menos, pagarão menos. Agora cabe aos deputados lá do Congresso, lá em Brasília, discutirem na comissão especial algumas questões que o próprio governo já disse que vai haver discussões, vai haver mudanças. Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, as propostas para o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada para os Idosos. As discussões da questão do fim da multa rescisória e do depósito de 8% do FGTS para aposentados. Tem as discussões das pensões por morte, tem das alíquotas progressivas para o servidor público. E também haverá muitas discussões nas aposentadorias rurais, onde, na minha opinião,
o esforço no trabalho braçal deve ser um fator para reduzir os anos de contribuição para as aposentadorias. Gente, nos próximos dias eu vou explicar um pouco mais sobre cada item que eu mencionei aqui, bem com algumas outras perguntas, questionamentos que sempre me fazem. Posso dar aqui alguns exemplos. Qual será a regra para o cálculo do benefício? Muita gente com essa dúvida. Quanto tempo vou ter que trabalhar para poder me aposentar? Isso, muita gente realmente tem esse questionamento. Ou então, como funcionam as regras de transição? Qual a idade mínima? Com ela vai valer para todo mundo? Não vai valer para todo mundo? Eu já tenho o direito de me aposentar? Né? Serei afetado com toda essa reforma da Previdência? E claro, também tem outras questões, gente. Por exemplo, milhares de empresas estão devendo bilhões de FGTS e que é crime de propriedade indébita, e que precisam ser cobradas, além de alguns setores, como por exemplo o militar. Eu acredito que eles poderiam contribuir mais com essa reforma. Portanto, ainda há muito pano para manga, mas de forma técnica e sem entrar nessa ideologia de esquerda ou de direita, é importante e fundamental que essa seja uma reforma consistente, principalmente para o futuro das nossas próximas gerações e para a nossa economia a médio prazo, que somado a uma reforma tributária poderemos buscar e vivenciar um novo ciclo de desenvolvimento para todos os brasileiros, onde a geração de emprego e renda seja uma constante. Eu acredito no meu país e eu acredito em nossa gente. Vamos em frente.